Glória a Deus. Quem está aqui com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é chamada às vezes de semente, mas também de alimento para o nosso espírito. Mas essa semente, ela não é em qualquer solo que ela prospera, não é verdade? Temos a parábola dos 4 solos em que Jesus nos apresenta, né, o caminho, o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos e finalmente a boa terra. E em só um desses solos foi que a semente prosperou e deu fruto. Não é verdade, igreja? Então, sabemos que a semente, a palavra é boa, mas para que ela possa fazer a diferença em nossa vida, nós temos que estar com o nosso coração preparado para recebê-la. É verdade, sim ou não, igreja? Então vamos orar para que Deus possa nesse momento estar preparando o nosso coração para receber a sua maravilhosa palavra. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, levamos nossa voz a Ti, Pai. Estamos reunidos na Tua casa, formando um só corpo, no mesmo Espírito, cada um no mesmo propósito, Senhor, de Te adorar, pois oferecemos esse culto que seja agradável a Ti, Senhor. Estamos aqui também, Pai, para receber a orientação da Tua palavra, para aprendermos, Senhor, na nossa vida o que é de mais valor para Ti. E te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja derramado aqui esta noite em todos os corações, para que possamos estar, Pai, preparados para receber a Tua palavra e que a Tua palavra venha, Senhor, prosperar em cada um de nós. Que a Tua igreja venha então, Senhor, gerar os frutos que essa poderosa palavra está para produzir. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, dar sombra a quem está cansado, dar frutos, Senhor, para o Teu reino, e que até mesmo as folhas, Senhor, sirvam de remédio para aqueles que estão feridos. Nos prepara, nos capacita, nos auxilia, Senhor, na nossa caminhada, e, Senhor, que toda a nossa fraqueza seja a oportunidade para a manifestação do Teu poder em nossa vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou ministrar aqui uma mensagem acerca de felicidade, mas não da felicidade que o mundo está ensinando, mas sim do que é felicidade à luz da palavra. Amém, igreja? Quem deseja ser feliz aqui? Todos nós, né? Eu acho que essa talvez seja o maior objetivo do ser humano, de qualquer indivíduo, é a busca pela tão desejada felicidade. Mas eu pergunto uma coisa para que a igreja possa refletir já desde agora: será que nós somos capazes de dizer o que é que vai nos fazer feliz? Porque o mundo o tempo inteiro ele nos bombardeia para tentar dizer: olha, isso vai te fazer feliz. Compre isso, que isso, com isso você vai ser feliz. Faça isso, que dessa forma você vai ser feliz. Coma isso, vá a tal lugar, vista tal roupa, se relacione com tais pessoas. O mundo o tempo inteiro está nos bombardeando, tentando nos ensinar, nos dizer aquilo que nos faz feliz. Mas, igreja, nós vemos que o mundo todo fica buscando essa felicidade baseado em coisas materiais e em experiências sensoriais. Nós observamos isso. Mas também, amados, nós observamos que muitas pessoas já alcançaram as riquezas materiais, muitas pessoas já experimentaram de um tudo na vida, mas ainda assim elas ainda não descobriram o que é felicidade. Nós vemos às vezes, por exemplo, pessoas famosas que atingiram o ápice do seu sucesso, da fama, do respeito, da prosperidade material, das riquezas, do reconhecimento no mundo, da beleza, da autoestima. Mas muitas vezes a gente ouve a notícia que
tal famoso tirou a própria vida. O que nós podemos aprender dessas experiências alheias que são tão terríveis? Já diz, né, que o tolo é aquele que não aprende com suas próprias experiências. O inteligente é aquele que aprende com os seus erros. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Glória a Deus, aleluias. E eu pergunto, igreja, nós que estamos aqui, somos tolos, inteligentes ou sábios? O que nós temos extraído das nossas próprias experiências e o que nós temos aprendido com aquilo que a gente tem observado no mundo, na igreja, na mídia, o que é que nós temos absorvido e aprendido através de todas essas coisas? Será que temos realmente extraído aprendizado, lições preciosas para a nossa vida? Ou permanecemos teimosos, obstinados em achar que fazendo as mesmas coisas vamos obter resultados diferentes? A gente vê que na maior parte do mundo as pessoas vivem uma vida inconstante, insólita, uma vida de tolices. Quantas pessoas a gente não vê que determinado caminho que eles tomam, a gente sabe no que aquilo vai terminar. A pessoa entra nas drogas, a gente já sabe qual é o destino dessa pessoa. A gente já sabe no que isso vai dar. Na bebida, da mesma forma. Na prostituição, da mesma forma. Em atos ilícitos, da mesma forma. Mas tem sempre aqueles que acham que não, comigo vai ser diferente. Tem um mundo inteiro de pessoas para dizer qual é o resultado dessa escolha. Mas ainda permanecem aqueles que tomam essas mesmas decisões e acham que com ele vai ser diferente. Que certamente ele é melhor do que os tantos milhares e milhões que fizeram a sua mesma escolha e pereceram no meio do caminho. Podemos glorificar a Deus porque Deus nos tirou de um lugar terrível e nos colocou em um lugar melhor. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia. Todos nós buscamos pela tão falada felicidade. E muitos se perdem nessa busca incessante, nessa busca louca por essa felicidade. Muitos colocam sua saúde em risco, suas vidas em risco, suas famílias em risco, nessa busca dessa tal felicidade. Mas o que de fato seria isso? A verdade, amados, é que o conceito de felicidade, como nós conhecemos hoje em dia, ele não existe na Bíblia. Se você procurar por felicidade na palavra de Deus, você vai encontrar uma única passagem em toda a Bíblia, em Jó 30:15, e está relacionada a algo ruim. É a única passagem que vai trazer a palavra felicidade na palavra de Deus. O que nós podemos considerar aquilo que a palavra chama, que se aproxima mais daquilo que desejamos como felicidade, é aquilo que encontramos em diversas passagens, que é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado. Tanto que em algumas traduções a palavra bem-aventurado é trazida como feliz. Quem é bem-aventurado aqui, glorifica ao Senhor. A palavra bem-aventurada, a palavra felicidade, ela, como a gente sabe, o nosso português, ela é uma língua latina. Ela deriva sua língua mãe, que é o latim. E felicidade, ela é uma derivação da palavra felix, do latim. Mas no que nós entendemos por felicidade à luz da palavra, que seria aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são abençoados, nós encontramos no Novo Testamento como a expressão makairos, e no Antigo Testamento em duas formas, Esher e Aosher. A palavra
bem-aventurado, que é isso que nós, que estamos em Cristo, devemos buscar para a nossa vida. Não a felicidade que o mundo ensina, mas a felicidade que Deus tem proposta para cada um de nós. Qual é a felicidade que tu quer, igreja? A do mundo ou a de Deus? Eu vi essa semana um trechinho, um pequeno trecho desses stories, né, esses reels aí que a gente fica vendo nas redes sociais, e eu vi um pastor ministrando, um pastor que eu conheci, está com cerca de 2-3 semanas, não conhecia ele, mas a primeira ministração que eu vi ele pregando, já achei excelente, e essa foi uma nova oportunidade que eu vi ele ministrando essa palavra, uma palavra, e ele dizia que o grande erro da igreja, o grande erro dos irmãos hoje em dia, é que a igreja está buscando, está desejando ter duas coisas ao mesmo tempo que elas são irreconciliáveis uma com a outra, que é ter o melhor do mundo e o melhor de Deus. Quando ele falou isso caiu com tanto peso no meu entendimento, que é exatamente isso que a gente observa nos dias de hoje. É exatamente isso que a gente observa, que a igreja está buscando ser abençoada por Deus, tendo a manifestação das obras do mundo em sua vida. Mas a palavra sempre nos fala, no Novo Testamento, que diz que aquele que busca ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra santo, que Jesus fala, sede santos porque eu sou santo, a palavra santo significa ser separado, não significa ter uma auréola em volta da cabeça e vestes que vai do pescoço até o tornozelo, ter um determinado tipo de cabelo, um determinado tipo de barba. Santo é ser separado das coisas que o mundo tem para nos oferecer, separado apenas para aquelas que Deus tem separado para cada um de nós. Quem deseja aquilo que Deus separou para ti? Também fala a palavra de Deus, se eu não me engano, Romanos 10, diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o que, igreja? Boa, falem comigo, boa, agradável e perfeita. Quem deseja a vontade de Deus em sua vida? Oh, aleluia. Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 em diante, do versículo 3 ao versículo 12, temos aqui uma série. Isso aqui é o início do Sermão da Montanha, talvez o sermão mais importante, a pregação mais importante que existe em toda a palavra de Deus, que é Mateus 5, 6 e 7. E aqui é o início do Sermão da Montanha. E aqui ele fala das bem-aventuranças. Vamos ficar de pé, amados, para a primeira leitura. Ele fala das bem-aventuranças, e como acabamos de ver, ser bem-aventurado é exatamente o conceito de felicidade que Deus tem proposto para a vida daqueles que pertencem a Ele. E eu te pergunto, você pertence a Deus, sim ou não? Você é filho de Deus, sim ou não? Oh, glória a Deus. Então vamos ler aquilo que Deus tem proposto para nós, para alcançarmos a felicidade que Ele tem reservado. Mateus 5,3 está escrito: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem deseja ver a Deus, ei, glorifica ao Senhor, pois limpa o teu coração com a água do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Aonde, igreja? Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Podem sentar, amados. Quem é bem-aventurado aqui? Ô, pastor, eu não sei, ó. Lendo aí, eu não sei se eu sou bem-aventurado, eu não sei se eu sou pacificador, eu não sei se eu sou humilde, eu não sei se eu sou limpo de coração, eu não sei se eu sou manso, eu não sei se eu sou misericordioso, pastor, eu não sei. Mas fale com uma palavra profética que tu lança para a tua vida, que em nome de Jesus, Deus iniciou uma obra em favor da tua vida, tendo sacrificado o seu próprio filho. E esse sacrifício não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Então, sempre profetiza em favor da tua vida, que aquilo que Deus iniciou na cruz, Ele vai completar na tua vida no dia do Senhor, quando Ele vier em alto e sublime trono, para buscar a sua verdadeira igreja. Profetiza em favor da tua vida. Já tem tantos falando contra ela, já tem tantos duvidando de nós, já tem tantos duvidando que não vamos conseguir, que não somos o suficiente. Sejamos nós aqueles que vamos profetizar para a nossa vida e uns para os outros, que Jesus Cristo é fiel, que em nome de Jesus, e esse nome tem poder, a obra dele vai ser completada na tua e na minha vida, que somos sim bem-aventurados, que a obra dele iniciou e nós vamos refletir o caráter de Cristo em nossa vida, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu vejo Cristo em ti. Eu não sei como era o rosto de Cristo, eu não sei como era o rosto de Jesus, mas quando eu olho para ti, eu posso ver a face do meu Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos profetizar bonança, coisas boas, bem-aventuranças uns para os outros. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu acho que todos aqui um dia já chorou, um dia já buscou o consolo do Senhor, um dia já sofreu angústias, perseguições, preocupações terríveis, ansiedade que tanto assola os dias de hoje. Mas Deus promete aqui que eles serão consolados. O Espírito Santo de Deus já te consolou? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa terra não é essa que nós temos aqui não, igreja. Essa terra que a palavra fala é aquela nova terra que vai ser feita no dia do Senhor, novos céus e uma nova terra, onde não haverá nem choro, nem dor. É essa a que o Senhor está prometendo você herdar. É algo muito mais excelente do que podemos imaginar, porque a leve e momentânea tribulação em nada se compara com a glória que há de vir. Glória acima de toda comparação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem nunca foi injustiçado? Quem nunca foi acusado de algo que nunca fez?
Quem nunca quis examinar até as tuas intenções, a qual somente Deus sabe quais são. Quem nunca tentou transformar aquilo que tu fez de bom em algo mal. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, a promessa é que eles serão fartos dessa justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem misericórdia, amados. É uma das principais marcas daqueles que estão com Cristo. Todas as vezes Jesus se apresentava diante de pessoas pecadoras, pessoas que estavam enganadas, desenganadas, rejeitadas, e ele se apresentava com misericórdia. E porque ele se apresentava com amor e uma misericórdia tamanha, a qual aquelas pessoas nunca tinham experimentado antes, e é por isso que elas ouviam o que ele tinha para falar, porque ele era diferente. Seja diferente, como Jesus Cristo foi. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O limpo de coração é aquele que não vê maldade nas coisas. Existem certas pessoas que a gente vê que sempre tem uma ótica pessimista, uma ótica perversa das coisas. Sempre vê as coisas por um lado negativo, por um lado ruim. Sempre enxerga as pessoas com más intenções, com intenções escusas, com interesses. Não seja assim. Não seja assim. Às vezes alguns irmãos já me disseram que eu sou muito ingênuo. Já me disseram que eu sou muito ingênuo. Já chegou a dizer: pastor, fulano de tal só é assim na sua frente, porque quando o senhor não está vendo, só a misericórdia de Deus. Eu prefiro continuar acreditando que a obra de Deus ainda está sendo realizada em você e em mim. Porque a partir do momento que eu deixar de acreditar que Deus está fazendo a obra na tua vida, eu não consigo mais ser pastor. Porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê? É maior aquele que está em você do que aquilo que está no mundo. Não desistam uns dos outros. Não desista da sua família. Não desista dos seus amigos, dos seus vizinhos. Não desista dos seus irmãos. Porque hoje eles se comportam de uma forma que você gostaria que fosse diferente. Continue crendo. Porque grandes coisas são operadas por meio da fé. E fé não deixa espaço para duvidar. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são esses que estão pacificando? Esses que a sua boca traz uma palavra de paz. Muitas vezes a gente vai, está passando processo, está passando situação difícil, a gente vai e desabafa com alguém, vai e conta: lá em casa está tão difícil, no trabalho está desse jeito, meu relacionamento não está indo bem, fizeram assim comigo. Geralmente quais são os conselhos que a gente recebe? Nos conselhos do mundo: larga essa desgraça, abandona, se vinga, faz pior. É ou não é? Eu estou vendo muita gente rindo aqui. Faz pior, se vinga, larga isso, desconta, olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Geralmente o conselho é esse, né? Mas será que esse é o conselho do Senhor para a nossa vida? Todos sabem que não. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de quê?
filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Seja você um atuante, um agente, um missionário da paz, que Deus leva para levar a paz ao coração das pessoas, para levar a paz às famílias, aos relacionamentos. Muitas vezes, amados, a gente não sabe de que forma a gente pode aconselhar e ajudar alguém que está passando uma situação difícil. O simples fato de tu ouvir e orar junto com ela, você já começa a fazer a sua parte. Porque às vezes só você está ali com ela, ouvindo, dizendo que se importa, que ora, que intercede por ela, isso daí já é a manifestação do Espírito de Deus através de você, para que aquela pessoa continue tendo força de continuar suportando até que ela possa finalmente colher os frutos desse trabalho. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui vai se intensificar, amados. Cada vez mais nós vamos começar a ser perseguidos por causa da justiça. Eu não falo de justiça do mundo, eu falo da justiça real, que é a da palavra de Deus, a justiça de Deus. Hoje em dia começa a se levantar. Existem movimentos que querem proibir a pregação. Hoje em dia não se pode pregar em transportes públicos. Se o motorista se incomodar ou algum passageiro se incomodar, ele pode chamar até a polícia para prender quem estiver pregando a palavra de Deus num ônibus, num trem, no metrô. Hoje em dia, se uma cantora fala algo à luz da palavra que afronta, que ofende alguém que não deveria se ofender, se levanta milhares, milhões de pessoas para tentar cancelar aquela pessoa, para tentar fazer com que aquela pessoa não tenha mais contratos, não tenha mais trabalho, porque estão falando aquilo que a palavra de Deus fala. Cada vez mais vamos ser perseguidos por causa da justiça, mas deles é o reino de Deus. Assim fizeram com os profetas, os discípulos, os apóstolos que vieram antes de nós, e eles foram fiéis ao Senhor até a morte. Até a morte. Estevão foi apedrejado porque pregou a verdade para os seus irmãos judeus. Tendo pregado, ele não pregou nem acerca do que fala o Novo Testamento. Ele pregou o que dizia o Antigo Testamento acerca do Cristo, do Messias, que eles tanto esperavam. Mas como aqueles homens estavam cheios de arrogância, de vaidade em seus corações, tamparam os ouvidos, era como uma tortura ouvir a verdade, a pregação de Estevão, e então apedrejaram. Mas a palavra fala que Estevão via o Senhor em sua glória e os seus anjos. Enquanto a sua vida era tirada dele, ele via aquele que vinha buscar a sua vida que pertence a Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quem está esperando aqui receber seu galardão? Oh, glória a Deus. Tenha esperança sempre no Senhor, amada igreja. Também, lá em Mateus 3,16, fala: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram.
Quantos profetas que Deus deu a revelação que viria o seu Filho para redimir toda a humanidade que nele crê? Quantos profetas não desejavam ver essas promessas se consumarem? Quantos profetas não desejavam ter ouvido as poderosas palavras do Senhor Jesus? Mas não viram e nem ouviram. Mas na fé e na esperança eles permaneceram fiéis até o fim naquilo que Deus os revelou. Hoje nós somos bem-aventurados, mais do que os profetas. Você sabia que você é mais bem-aventurado do que Moisés, do que Elias, do que Eliseu, do que Isaías, do que Jeremias? Você sabia que você é mais bem-aventurado do que eles? Porque hoje, amados, ouvimos as palavras de vida eterna e vemos Deus operar em nosso meio todos os dias o seu poder e a sua misericórdia. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que é o trecho daquele hino que é um dos hinos que a igreja mais gosta, né? Todavia me alegrarei. O profeta Abacuque, ele escreve isso na forma de louvor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas, arrancadas, roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele descreve uma cena terrível. As árvores não dão frutos, os animais foram roubados, foram saqueados. Ele descreve a cena da destruição de Judá. A vinda do Império Babilônio de Nabucodonosor para destruir Judá. Era a cena que ele estava presenciando ali. Mas ele vai e escreve, diante dessa cena ele ainda fala: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria do profeta não era baseada na circunstância do momento, mas na certeza do cumprimento da promessa. Na certeza do cumprimento da promessa. Quem tem essa certeza? Também, lá em João 13, 17, nós lemos esse trecho aqui no estudo bíblico ontem. João 13, 17. Nessa passagem, Jesus Cristo, ele lava os pés dos apóstolos. E fala, no final, ele lava os pés dos apóstolos, ele primeiro tira a sua roupa, fica só com aquela peça que tem, cobrindo a área íntima, que era típica do judeu, né? Só tinha homens na presença ali dele, que a palavra é bem clara, que ele estava ali na presença dos apóstolos, era um momento de ceia, e naquele momento ele tira suas vestes, e esse ato de tirar as vestes, para o judeu, não é um ato de imoralidade, esse ato é um ato de expor a sua fragilidade, expor a sua pele. Para o judeu é um ato de auto-humilhação. A gente vê na palavra de Deus que quando os profetas e os patriarcas passavam por um processo de angústia muito grande, eles rasgavam as suas vestes, até mesmo em público, porque aquilo ali é um ato de se humilhar a si mesmo. Jesus então se humilha a si mesmo, porque ele, sendo o Senhor, ele assume a posição de um servo. E então ele se cinge, ele se cobre com a toalha,
deita a água numa bacia e sai lavando os pés dos discípulos, se agachando, se prostrando para lavar os pés dos discípulos. Outro ato de se humilhar, ele sendo Senhor, ele sendo Deus e agindo como servo. E ali ele vai lavando. Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus fala: o que eu faço agora tu não sabe, mas depois tu saberá. E ele diz, Pedro fala: nunca me lavará os meus pés, não deixo. E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Pedro então diz: então Senhor, então não lava só meus pés, não, lava também minhas mãos e minha cabeça. E Jesus fala: Pedro, aquele que já está limpo, que já foi lavado, não necessita lavar senão os pés, porque no mais está limpo. Todos vós está limpos, mas nem todos, por causa de Judas. E lá no final, lá no versículo 17, ele fala: ora, no versículo 16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ele deu ali naquele momento, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo de que ele se humilhou e agiu na forma de um servo para com os seus irmãos. Mas ninguém duvida que Jesus era o mais importante ali. Ninguém duvida, mas ele mesmo sendo o mais importante, ele humilhou-se a si mesmo e serviu aos outros que eram menos importantes do que ele. E ele deixou isso como exemplo para que, assim como ele fez, possamos nós também fazer uns aos outros. E ele diz o quê? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Felizes serão se fizer como eu faço. Olha a distância que existe entre o conceito de felicidade da palavra e o conceito de felicidade do mundo. A palavra nos ensina o tempo todo a servirmos uns aos outros, a sermos mansos, honestos, pacíficos, humildes, justos. Também em Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Está dizendo, você vai ser mais feliz dando do que recebendo. Porque Deus é um Deus de justiça. Quando você dá, Deus se responsabiliza de te compensar 10 vezes mais por aquilo que você ofereceu. Para que você continue da mesma forma, não prosperando apenas materialmente, mas prosperando nas suas obras. Porque tem a parábola que ele fala, né? No final ele diz: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Aquele que é fiel no pouco, Deus dá a oportunidade de também te provar no muito. Vê se tu permanecerá fiel. Eu já vi muita gente que no pouco é fiel, mas quando prospera materialmente, não consegue manter a fidelidade. A cobiça, a ganância cresce junto com a prosperidade. E depois se questiona por que perdeu. Não percebe que foi provado. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber.
Romanos 4:7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Quem são esses aqui? Quem são esses que tiveram suas iniquidades perdoadas e os seus pecados encobertos? Quem são esses? Também Davi, no Salmo 32:2, ele escreve, não sei a respeito de quem ele estava falando, talvez ele falava a respeito de nós, sem saber, porque não sei se você sabe, Davi, além de rei, ele era profeta, ele foi um dos grandes profetas messiânicos, ele foi um dos que mais profetizou acerca do Messias. Tem uma passagem que ele descreve a crucificação inteira, como se ele mesmo estivesse sentindo ela. Em outra ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelho de teus pés. Como é que ele era rei e falava de alguém maior do que ele? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha. Os judeus ficam loucos, porque não entendem essas passagens nem depois que elas se cumpriram. Até hoje eles aguardam, só que eles não aguardam o verdadeiro. Davi foi o grande profeta, e ele fala em Salmos 32:2, ele fala, bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa pecado, e cujo coração não há dolo. Quem são esses bem-aventurados? A quem Deus não imputa pecado. Quem são esses bem-aventurados de Romanos 4:7, cujas iniquidades foram perdoadas e os pecados foram encobertos? Quem são esses? Quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Oh, glória a Deus. Somos nós, igreja. Somos nós, esses bem-aventurados. Diante de tamanha obra que Deus realizou em favor da nossa vida, era para sermos felizes o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muitos buscam a felicidade incessantemente nas riquezas, na fama, nas roupas, nas viagens, no reconhecimento. Pessoas que às vezes ficam expondo seus corpos de forma indecente nas redes sociais para conseguir algumas centenas de curtidas, algumas dezenas de compartilhamentos, algumas mensagens de afago no seu ego, de palavras que venham falar, olha como é bonita, olha como é isso, como é aquilo. E não percebem que a felicidade verdadeira está no Senhor. A felicidade verdadeira está em Deus. Nós já alcançamos, nós que estamos aqui, já alcançamos a felicidade plena. Pai do Senhor, irmão, já alcançamos a felicidade plena, apenas ainda não aprendemos a usufruir totalmente dela, porque ainda sofremos influência daquilo que o mundo quer nos ensinar. Mas a glória do Senhor está diante de nós. Os discípulos já experimentavam isso, por isso não importava o quanto açoitavam eles, o quanto os perseguia, o quanto os ameaçava, não importava se eles estavam entrando em arenas para serem trucidados por feras ou por guerreiros, para serem queimados em óleo fervente, para serem esquartejados, crucificados. Diante da morte, eles glorificavam a Deus. E hoje em dia não pode atrasar um boleto que já questiona o Senhor. Hoje em dia não pode deixar de viajar todo ano. Já desde que Deus é esse, me esqueceu de mim, me abandonou. Saiba que o Espírito Santo de Deus mora em ti, Ele habita em ti. Diante da aflição, feche os teus olhos e busca por Ele, porque Ele habita em ti.
e Ele vai te consolar. E Ele vai interceder por ti com gemidos inexprimíveis. Gemidos que não podem ser calados, que não podem ser expressados em palavra, em língua humana, mas gemidos que chegam ao trono do Senhor. Lembra quando eu falei acerca do poder da oração? Tiago fala o quê? Que orais e não recebeis porque orais mal, pedis mal, para gastardes em vossos deleites e prazeres. Temos que aprender, amados, a colocar Deus em todo instante da nossa vida. Em todo instante da nossa vida. Das coisas mais banais, mais seculares da vida, você tem que aprender a colocar Deus lá. Porque tu vai encontrar Deus aonde você colocou Ele na sua vida. Se você escolhe quais são os momentos que Deus vai fazer parte da tua vida, Ele não faz parte da tua vida, porque a palavra fala que Ele é Deus ciumento, zeloso. Ele não aceita ser segundo lugar. Amados, estou terminando a mensagem. Dentro da própria filosofia, há mais de 2.500 anos, aqui já não é nem mais bíblico, mas existem certos conhecimentos, certas sabedorias do mundo, do homem, certas ciências que apenas confirmam aquilo que a palavra de Deus já nos ensina há tanto tempo. E na filosofia, há mais de 2.500 anos, dentro dos pilares da filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, a filosofia estoica, que era predominante no primeiro século, no período do Novo Testamento, existia também um conceito de felicidade. Para eles era um conceito difícil de definir. E cada filosofia trazia um conceito diferente e uma forma diferente de como alcançar essa tal felicidade. Felicidade em grego é escrito na forma como é ensinada na filosofia platônica, aristotélica, e na estoica é chamado de, deixa eu ler aqui para não ler errado, eudaimonia. Eudaimonia é o nome em grego, a expressão para esse conceito de felicidade. E nessas três filosofias, que são as principais correntes filosóficas, é ensinado, existem outros conceitos, mas nessas três que são as principais, existe até quem diga que houve um certo diálogo de Paulo com o famoso filósofo estoico de seu período. Existe uma suposta correspondência que atribuíram, uma troca de cartas que foi atribuído a eles dois, mas isso também é muito discutido. Mas nas epístolas de Paulo, muitos analistas, críticos da palavra, conseguem detectar alguma coisa da filosofia estoica nas epístolas de Paulo. Eu não sou conhecedor o suficiente, nem me atentaria a bater o martelo e dizer Mas, dentro dessas filosofias, elas falam que para se alcançar a felicidade, você só alcança ela por meio da virtude, chamado de virtude. E a virtude, no conceito deles, é você conhecer, saber qual é o seu propósito. Por que você existe? Por que você está aqui? E conseguir cumpri-lo, conseguir cumprir o seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito nessa terra? Você sabe para o que Deus te chamou? Você sabe? Se você sabe, então faça.
Então faça, porque certamente você vai ser feliz quando fizer. Recentemente também eu vi um podcast, as pessoas lá discutindo um estudo que saiu acerca, de alguns hormônios que são metabolizados no cérebro e nos intestinos, que esses hormônios estão diretamente ligados à sensação de felicidade, de satisfação. E o hormônio discutido em questão era chamado de ocitocina, o nome desse hormônio, que é um hormônio que é muito difícil de você conseguir estimular a liberação dele. Existe a dopamina, que é extremamente fácil, que é o que está diretamente ligado a vícios, uso de celular, redes sociais. Quando você vai numa rede social, posta lá, faz uma postagem, daqui a pouco tem 300 visualizações, não sei quantas curtidas, e você se sente bem. Olha, as pessoas gostaram da minha postagem. Isso aí provoca a liberação da dopamina. Só que a dopamina, ela é extremamente viciante. Quando você libera a dopamina, o seu organismo vai querer mais e mais e mais, e cada vez mais a sua vida você vai estar trabalhando a sua vida em prol de que você venha disponibilizar o seu corpo para liberar essa substância. O que vicia, amados, na cocaína, na maconha, no cigarro, não é a substância em si, mas é porque ela estimula a produção estratosférica de dopamina no seu organismo. O que essas substâncias causam é fazer com que o seu organismo tenha um pico elevadíssimo de dopamina, e o seu corpo vai ficar exigindo aquilo, constantemente. Constantemente. É a ilusão da felicidade. Só que diferente da dopamina, a ocitocina, ela é extremamente difícil de você conseguir estimular a liberação dela. A liberação dela, ela é mais conhecida por ser liberada em grande quantidade no momento do parto, quando a mãe dá à luz o filho. E é esse sentimento, é a liberação desse hormônio que faz com que a mãe, apesar de toda a dor, às vezes uma cesárea, ela está ali com sua barriga aberta, sentindo toda a dor, toda a preocupação ali, e ela olha para o rosto do seu filho e ela esquece a dor e só se alegra e chora de felicidade por ver o filho. É a liberação desse hormônio que provoca essa reação tão poderosa. Também ela acontece também no momento íntimo entre o casal, quando o casal está tendo suas relações afetivas na sua intimidade, mas quando eles se amam, quando eles amam um ao outro, e é isso que fortalece, a liberação desse hormônio fortalece o relacionamento deles dois, faz com que o amor que eles sintam um pelos dois fiquem cada vez mais solidificado. E existe um terceiro momento que a ciência acabou de descobrir, que é quando você faz bem a alguém sem esperar retorno. É a ciência que traçou esse estudo. A ciência acabou de descobrir algo que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos. O caminho para a felicidade, Jesus nos ensina: amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai o teu próximo assim como eu vos amo. E não é amar de dizer eu te amo, meu irmão. É amar de quando ele precisar de ti, tu dizer eis-me aqui. É amar de quando ele estiver angustiado, você ser uma luz no final do túnel na vida dele. É amar quando ele falhar contra a tua vida, tu ser capaz de perdoar. Isso é difícil. Isso é difícil. Observe bem, quem vive no rancor
quem vive na amargura, quem vive remoendo as experiências ruins do passado, quem vive sem perdão, observe bem, quem vive sem ser grato às coisas que receberam, às pessoas com quem se relaciona, observe bem se essas pessoas são felizes, se essas pessoas são saudáveis. Não são. Agora observa aquela pessoa que tu acha que é besta, que todo mundo faz de besta, que perdoa todo mundo, aquela pessoa que ajuda todo mundo, aquela pessoa que nunca consegue ver o mal em nada. Observa se ela não é feliz. Às vezes ela não tem muito, mas ela é feliz. O pastor Humberto de vez em quando fala, a gente mora aqui, eu não posso nem dizer atualmente, mas alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, a gente aqui no meio da cidade é tanto carro, é tecnologia, é trânsito, é prédio, é negócio de rede social, é isso e aquilo, é passeio, é shopping, é bar, é restaurante, é balada, é praia, é viagem, é casa de praia, não sei o que, é tanta coisa, é tanta opção para se distrair, para fazer, é tanta coisa que tem disponível, mas a gente não consegue encontrar muitas pessoas felizes aqui. Mas aí a gente vai no interior, chega lá numa casinha de taipa, a pessoa não tem muito, chãozinho de terra batida, não tem geladeira, não tem muito o que comer. Às vezes come a carne é só dos bichos que cria, do porquinho no quintal, das galinhazinhas que joga milho todo dia, plantaçãozinha de feijão, de batata no quintal, pezinho de murici, de caju, de goiaba, fazer um suquinho, acerola, eu adorava acerola, né? Você chega lá e as pessoas são tão felizes, elas te recebem tão bem, as pessoas são tão plenas, mesmo tendo pouco. A felicidade não está nas coisas, amados. A felicidade está na forma em que a gente vê a nossa própria vida. Aquele que consegue enxergar o quão abençoado é por Deus, esse vai ser feliz a vida inteira. E aquele que é feliz, ele distribui felicidade. Quem é feliz não fala mal dos outros. Quem é feliz não faz mal aos outros. Quem é feliz não prejudica ninguém. Quem é feliz não reclama da vida, nem reclama de ninguém. Quem é feliz sempre tenta fazer os outros felizes também. Encontra a felicidade na tua vida, igreja, porque ela já mora em ti. Ela já mora em ti. Quem recebe, glorifica ao Senhor. Quem vai encontrar aqui a felicidade na sua vida, glorifica ao Senhor. Mas procure mesmo, amados, porque ela está em algum lugar aí, ó. Porque o Espírito Santo de Deus mora em ti, igreja. A alegria do Senhor é a minha salvação. Oh, glória a Deus.